Olá pessoal, é um vídeo bem rápido, porque uma colega de vocês pediu que eu fizesse uma explicação da diferença entre distância percorrida e deslocamento. Então eu não vou apresentar aqui toda aquela discussão inicial ali de por que nós, seres humanos, buscamos fazer uma descrição científica da natureza e como que isso começou. A gente vai falar especificamente ali sobre a definição do referencial, a definição da posição, deslocamento e distância total percorrida. Então vocês imaginem o seguinte, que por um motivo que nós desconhecemos qual seja, existe uma formiga e essa formiga ela está descrevendo uma trajetória praticamente em linha reta aqui em cima da mesa. Então tu observou essa formiga aqui no início, não sei quantas pernas tem uma formiga, acho que tem 6 pernas, uma formiga e 2 antenas. Então a formiga começou seu movimento aqui e ela vem se deslocando para cá. E aí tu quer descrever o movimento dessa formiga fisicamente. Então, primeira coisa, para te descrever esse movimento, é necessário que tu estabeleça um referencial no qual tu vai descrever esse movimento, porque essa formiga, por exemplo, se alguém resolver caminhar aqui em volta dela, acompanhar ela, vai dizer que a formiga não está em movimento. Da mesma forma que quando vocês estão num ônibus, o colega sentado lá de vocês, ele não está em movimento. Então aqui, se a formiga tal não está em movimento, é uma questão de referencial. Para começar, nós precisamos primeiro estabelecer esse referencial. Então eu vou estabelecer esse referencial na mesma direção que a formiga está caminhando, podia ser o contrário, mas eu vou estabelecer na mesma direção. Eu vou chamar esse referencial ds e vou dizer que esse referencial aqui, como é o movimento de uma formiga, eu vou dizer que é em centímetros. A formiga não vai andar metros ou quilômetros, ela vai andar alguns centímetros. Então essa linha reta aqui é o meu referencial. E esse referencial ele está expresso em centímetros e eu vou dizer, por exemplo, que aqui é o zero do meu referencial. Aqui é o zero, então no início a formiga estava à esquerda do zero, então ela estava na região negativa do meu referencial. E no fim, ela está na região positiva do meu referencial. E aí o meu referencial tem que ter as marcações para mim conseguir fazer a localização. O que é a posição? A posição é aquele lugar que a formiga vai ocupar no meu referencial quando eu olhar para ela. Então, por exemplo, se eu olhar agora aqui no início, essa posição que ela está ocupando, vamos dizer aqui menos 1, menos 2, menos 3, essa posição menos 3, que eu vou chamar de posição S inicial, vai ser a minha posição quando eu comecei a observação. Supondo que essa formiga venha sem fazer nenhuma espécie de retorno, se deslocando até o ponto final. Aqui eu vou acabar a minha observação. Então, esse lugarzinho aqui vai ser a minha posição final. E aí vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, a posição final da formiga seria 4 centímetros. Tá? Então, tem a posição inicial e a posição final. O que é o deslocamento? Deslocamento é essa expressão matemática aqui, S final menos S inicial. Você não tem que inventar métodos ou ficar pensando como é que calcula deslocamento. É sempre desse jeito. Identifica o que é o início, identifica o que é o fim e aplica na expressão. A posição final é 4 menos a posição inicial é menos 3, tem que cuidar o joguinho dos sinais que vai aparecer aqui. 4 menos com menos dá mais, 3, 4 mais 3 dá 7, unidade do meu referencial, centímetros. Então, o deslocamento é 7 centímetros. Agora, distância total percorrida. A distância total percorrida é aquilo que vocês estão acostumados a calcular no dia a dia de vocês. É a distância que essa formiga percorreu. Então, perceba, ela percorreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A distância total percorrida também vai ser 7 centímetros. Que é a distância que existe desde o ponto inicial até o ponto final, considerando todos os movimentos que a formiga fez. Claro que nesse caso aqui deu igual, mas isso não é obrigatório. Eu vou fazer uma situação diferente, que vocês vão ver que o deslocamento e a distância total percorrida podem ser diferentes. É a mesma formiga, tá? Eu vou continuar usando o meu referencial em centímetros, tá? E aí vamos supor que eu fui no banheiro, voltei e agora eu vejo que
o meu zero do referencial estava aqui e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu voltei aqui, a formiga estava aqui, ó. Então essa aqui é a posição inicial da minha formiga, ó, porque quando eu cheguei aqui, comecei a refazer a minha observação, ela estava nessa posição. Então eu já posso colocar o S inicial 2 centímetros. Agora eu estou acompanhando essa formiga e percebi que ela veio até o 6. Tá? Só que, ó, então eu vou dizer que ela veio até o 6, só que por um motivo que eu não sei qual é ainda, ela resolveu voltar lá para o 1. Então, ela veio até o 6 e por um motivo que eu não sei qual é, ela voltou para o 1. E agora deu, acabou, não vou mais observar a formiga. Então, a posição final que ela ocupou é 1 centímetro. Quando eu cheguei aqui para começar a minha observação, ela estava no 2, caminhou até o 6 e resolveu voltar até o 1. Já posso calcular o meu deslocamento. O deslocamento é a posição final menos a inicial. A final é 1, a inicial é 2. 1 menos 2, menos 1 centímetro. E a distância total percorrida é toda a distância que a formiga caminhou. Então, ela caminhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A distância total percorrida, 9 centímetros. Como é que a gente costuma fazer de forma mais rápida? Entre o 2 e o 6 tem quanto? Tem 4 centímetros. Então, nessa seta aqui, tu coloca 4 centímetros. Entre o 6 e o 1 tem quanto? 5 centímetros. Então, a distância total percorrida, de um outro jeito que vocês podem fazer, é a soma das distâncias percorridas em cada trecho. Vocês têm 2 trechos aqui, um trecho com 4, um trecho com 5 e fecha os mesmos 9 centímetros. Então, dependendo de como vocês fizerem, se vocês somarem as distâncias, dá sempre a mesma resposta. Agora vocês podem estar pensando o seguinte, tá, mas para que serve esse deslocamento e por que tem deslocamento e distância? Distância é aquilo que vocês usam no dia a dia de vocês. Vocês não medem deslocamento, vocês estão sempre medindo a distância total percorrida. Só que o deslocamento, por ser mais científico, ele nos dá a ideia de onde realmente a formiga está. Percebam que, se eu disser para vocês que a formiga está no 2 e ela percorreu uma distância de 9 centímetros, vocês não sabem onde é que ela está. Porque para percorrer 9 centímetros de distância, a formiga podia vir aqui, ó, direto para o 11. Ou ela podia ficar indo e voltando, ó, vai no 3, vem no 2, vai no 3, vem no 2, até que a distância seja 9. A distância total percorrida nos dá a ideia de quanto de distância percorreu, mas a gente não tem nenhum controle de onde a formiga parou. Agora olha o deslocamento. O deslocamento, sim, me diz aonde a formiga parou, porque eu sei que a formiga partiu do 2 e se deslocou menos 1. Então, 2, se eu me deslocar menos 1, se eu voltar 1 a partir do 2, eu venho para cá. O deslocamento é aquilo que efetivamente aconteceu. A formiga saiu do 2 e veio para o 1. Então, ela se deslocou menos 1. Se a formiga tivesse saído do 5 e chegado no 1, o deslocamento seria menos 4. E a distância percorrida, ela simplesmente é a soma de todas as distâncias percorridas em cada trecho do movimento. Se a formiga voltasse, por exemplo, para o 2, né, vamos supor que ela vem para o 6, do 6 ela vai para o 1, do 1 ela vai lá para o menos 20, do menos 20 ela vai até o mais 40, e no fim da história a formiga volta para o 2. O deslocamento total vai ser 0. Porque ela estava no 2 no início e está no 2 no fim. Mas a distância percorrida vai ter que ir somando todos os trechos para encontrar a distância total. Então, essa é a grande diferença entre deslocamento e distância total percorrida. Esse deslocamento pode ser positivo, pode ser negativo e pode até ser 0 quando tu volta para o mesmo lugar. Mas a distância total percorrida, essa aqui, é sempre positiva, porque é a soma de valores. Somando valores não tem como dar negativo. Tá? Qualquer dúvida que vocês ficarem, vocês me enviam ali no WhatsApp, que aí a gente faz mais pessoalmente as dúvidas, resolve mais pessoalmente as dúvidas. Feito, meu povo?